Pois agora eu vou lhes falar, tocar, compor e cantar samba. E o mais sublime que é amar a mim foi designada a missão de espalhar a alegria em lhes fazer samba. Meu canto faz do pranto a paz, é o dom que Deus me veio agraciar. E assim sou eu, faço do samba meu prazer maior. No samba eu me sinto no apogeu, e o meu viver é bem melhor. Por toda a minha vida ao samba eu me dediquei, me apaixonei, à primeira vista foi. Minha alma se enche e transporta, é o bem que o samba me faz. É natural, não tem igual. Meu samba é meu complemento, alimento que nutre a minha emoção, desfaz o tormento que a vida oferece. O samba é a solução dos meus problemas, dos meus dilemas, até na falta de amor, pura ferida e pavor. É natural, não tem igual. Meu samba, por toda a minha vida ao samba eu me dediquei, me apaixonei, à primeira vista foi. Minha alma se enche e transborda, é o bem que o samba me faz. É natural, não tem igual. Meu samba é meu complemento, alimento que nutre a minha emoção. Boa noite a todos, a todas e a todes. Estamos ao vivo com mais um programa Pop Interativa e hoje a nossa grande convidada, essa mulher guerreira, a jornalista e radialista, a Cláudia Alexandre, ou a Claudinha, como muitos falam. Tudo bem com você? Tudo bem, Henrique? Como é que você está? Obrigada pelo convite. Tamo junto, tô bem, graças a Deus. Na verdade, eu estava muito tenso para entrevistá-la. Aí agora eu já tô... não acredito. Eu sou um cara muito tímido, mas eu tô mudando isso. Jura? Mas eu acho que não é por minha causa. Na verdade, eu acho que toda vez que a gente vai entrar num programa ao vivo, dá um gelo, né? Enquanto não começa, né, Rick, o programa, a gente não relaxa. É assim, são uns 3 segundos antes de começar, dá aquela geladinha, aí começou, aí vai embora. É verdade. E, gente, como é uma coisa que você está falando, que é fato, tem pessoas que falam para mim, Rick, mas como você é tímido, como você tem esse frio na barriga? Falando, na verdade, esse frio na barriga dá sempre. Não é possível, mas você entra todo dia. Eu falo, não, gente, enquanto houver esse frio, eu acho que ainda vai ter aquela vontade de entrar ao vivo. Eu acho que faz parte, né? É a tal da adrenalina, né, Rick? Olha, posso te confessar que vou fazer quase 30 anos de locução, de comunicadora social, e eu sou tímida também. Você? Eu sou também. Sou também. Não parece, então, né? eu acho que é alguma coisa, algum elan que tem os comunicadores. Eu acho que se você for conversar com a maioria dos comunicadores, eles vão dizer de uma certa timidez, eles vão falar desse frio na barriga. Sim. Principalmente quando é ao vivo, né? Eu acho muito interessante quando a gente vai fazer um programa gravado, quantas refações a gente faz, né? De novo, volta, não ficou bom. E quando a gente está ao vivo, sai muito melhor do que se você tivesse gravado. Mas eu acho que a adrenalina, ela fica tão alta, né? Que eu não sei o que é. Tem um segredo aí que ninguém conta, ninguém sabe, ninguém sabe mesmo. Mas a gente, quando está ao vivo, a gente, embora tenha a questão da timidez, a gente flui melhor do que um programa gravado. Você pode falar para todo mundo, mesmo por conta da timidez, mesmo com a timidez, vai preferir fazer um programa ao vivo. Eu prefiro.
Porque se eu errei, já errou, vamos embora. Agora gravado. Eu acho que a gente erra menos, erra menos ao vivo. Isso. A gente erra, mas erra menos. Com certeza. Você me falou uma coisa que é interessante. E quando eu fiz faculdade de comunicação e jornalismo, eu não sabia que a faculdade era de comunicação social e jornalismo. Eu achava que eu ia fazer a faculdade apenas de jornalismo. Ah, então, mas é conforme a época, porque assim, na minha época tinha comunicação social, eram 4 anos, então 2 anos era básico para RP, que é Relações Públicas, para Publicidade e Propaganda, e para jornalismo. E o jornalismo, ele abarcava jornalismo impresso e rádio e TV. Agora, algumas instituições, elas já têm uma faculdade de jornalismo e de rádio e TV separados, e RP, que é Relações Públicas e Publicidade e Propaganda, separados não dentro da comunicação social. Inclusive, a gente falava, olha, eu fiz comunicação social com ênfase em. A minha ênfase foi JO, né? A gente chamava JO, que é jornalismo. Interessante. Olha, quando eu fazia a faculdade, eu tinha muitos problemas na sala de aula, porque o pessoal da turma de publicidade fazia junto com alguns semestres, fizemos junto, né, a turma de comunicação social e jornalismo e a turma de publicidade. E eu sempre eu me dava bem com os dois. Então, para fazer trabalho em grupo, os professores falavam, Jorge, e aí você tem que se... Meu nome é Jorge, meu nome verdadeiro é Jorge Henrique. Isso que eu ia falar, quem é o Jorge? Que meu nome é Jorge Henrique Soares Bastos. Ficou Rick Bastos, por causa da família. Rick Bastos. E aí, os professores sempre falavam, Jorge, você precisa se decidir. Ou você faz o trabalho com a turma de publicidade, ou você faz comunicação e jornalismo, porque os alunos já estão reclamando, porque acaba rolando aquela rivalidade de uma turma com a outra, ainda está todo mundo dividindo a mesma sala. Eu acho uma besteira, né? Porque é tão bom a gente estar com as duas turmas, né? Mas eu acho que é o próprio formato do curso mesmo, né? Porque quando você fala, você faz comunicação social 2 anos e depois você tem que optar. Então, quando você faz a opção, as turmas se dividem, né? Aí fica aquilo, RP não pode fazer o trabalho de jornalista não pode fazer DRP, quem faz publicidade e propaganda não pode estar no RP, e, na verdade, são áreas da comunicação social. Eu sou um pouco de publicidade e propaganda, como eu sou um pouco relações públicas. Inclusive, eu trabalho também com assessoria de imprensa, que não estava na minha época dentro do curso de jornalismo, eu estava dentro do curso de relações públicas, né? Então fica... Sim. Mas é tudo dentro do guarda-chuva da comunicação social. Nós somos comunicadores sociais. E a questão do rádio, que era separada, né? Sim. A questão do rádio você tem o MTB para ser jornalista, e, portanto, você pode fazer texto, você pode estar no rádio e na TV, mas você precisa tirar um DRT, um registro de locutor ou narrador de rádio. Então, são 2 registros. Então, quando você faz jornalismo, você tem o MTB, né? Jornalismo, Publicidade, Propaganda e RP, que é Relações Públicas. E aí, se você quer falar no rádio, né? Você tem que ter um DRT, que é o registro do radialista. E eu tenho os 2 registros. Na verdade, eu tenho o meu MTB de jornalista e tenho o meu DRT de locutora e narradora de TV. Não é nem de rádio, mas com o meu DRT eu posso fazer as narrações, enfim, trabalhar no rádio também. Mas como jornalista você pode trabalhar em todas as áreas. Bem interessante essa coisa do radialista e do jornalista. Sim. Você acha que mudou muito como era antigamente e hoje para os radialistas, para os jornalistas? Você acha que a forma da comunicação mudou nos dias atuais? Total. Mesmo? Quando você vai analisar, primeiro o glamour, né? Porque na época que eu fiz, ser jornalista era ter uma carteirinha de jornalista, você andava de avião de graça. Né? Verdade. E hoje já não é assim, né? Há muito tempo, os jornalistas já não têm essa moral. Inclusive, a gente vai fazer uma análise agora e vai ver o quanto o jornalista perde, inclusive, o respeito enquanto profissional. Verdade. Porque a violência que os profissionais de jornalismo têm sofrido e têm crescido globalmente é um absurdo. Então, de uma profissão glamurosa,
ela hoje está sendo inferiorizada, né? Sim. E o radialista, ele hoje ele enfrenta uma outra questão, que é a questão da transformação do próprio meio rádio, né? Hoje, a minha época também existia uma coisa que a gente comprava para dar de Natal, que era um aparelho de rádio. Hoje você não compra mais um radinho de pilha, um radinho que seja qual a geração que ele tenha para dar de presente, ou vai comprar um aparelho de rádio. Hoje está tudo aí no celular, né? E já existem países na Europa, inclusive, que não tem mais rádio dial, não tem mais... É verdade. Não tem mais FM, por exemplo. Né? Então, essas transformações no rádio afetam também não só a categoria profissional, mas a relação da sociedade com esse veículo de comunicação, né? O rádio já foi o principal veículo de comunicação no Brasil, eu acho que em vários países, mas o Brasil é o país que mais ouve rádio, inclusive ouve música no rádio. A gente ainda ouve muito rádio, só que se transformou a relação com esse equipamento, né? Não é mais um aparelho de rádio. Hoje está tudo mesmo nos smarts. Sim, mas você vê um lado positivo disso, das rádios e as TVs digitais estarem hoje no celular para as pessoas acessarem? Você vê isso de forma positiva? Ou você tem uma crítica em relação a isso que não é positiva? Não, pelo contrário, eu acho que nós estamos em transformação, né? Uma transformação da sociedade. Então, não adianta muito a gente ficar com saudosismo. Saudosismo sempre vai haver alguém que tem um aparelho de rádio em casa e que tem uma relação afetiva com esse veículo de comunicação enquanto equipamento, enquanto as histórias que se passou na vida, na relação familiar, amorosa, esportiva, carnavalesca, como é o meu caso, com a questão do rádio, da estação de rádio, né? Sim. Sempre vai ter essa memória afetiva, mas hoje nós estamos em transformação, né? Então, dizer para você que é um veículo que além de ser instantâneo, né? Ele leva a informação para muito longe, você vai dizer que o AM levava muito longe, as ondas curtas levavam muito longe, depois veio o AM, né, as ondas médias, depois das ondas médias, as frequências moduladas, que é o FM, só que não cabe mais, primeiro que não tinha mais espaço, então ficou limitado os espaços do dial. Depois, as novas tecnologias chegaram. E se o rádio não migrar para essa nova tecnologia, ele realmente acaba. Sim, acaba. E foi assim quando a televisão chegou. O rádio chegou primeiro. Quando a televisão chegou, preconizaram o fim do rádio. E aí o rádio e a TV conseguiram conviver, né? Agora, quando chega a internet, tanto a rádio quanto a TV tem que ir para esse novo veículo. Então, assim, não tem volta, né? E não tem como criticar, você tem que se adaptar, né? Como dizia Darwin, sobrevive os mais fortes são aqueles que se adaptam. Então, se nós que trabalhamos com a comunicação, nós não olharmos as novas tecnologias, que aliás nós estamos atrasados se a gente for falar em relação ao Brasil, né? O mundo, estou dizendo para você, tem países que já estão decretando o final da FM, não existe mais dial FM, vai ser tudo na internet, né? Países na Europa que já não tem desde o ano passado. E o Brasil já está fazendo essa transição do AM para o FM já há bastante tempo, a gente já não tem mais AM. Muitas FMs estão operando hibridamente, né? Com o dial e com a internet, com o digital, significando que daqui a pouquinho está todo mundo no digital. Então, a minha crítica, lógico, é positiva, embora a gente saiba que essa coisa de rádios fechando vem um impacto para o mercado de trabalho, muitos colegas perdendo emprego, né, muitos colegas precisando se adaptar, e isso está dentro da dinâmica da transformação. Alguns se adaptam, outros não se adaptam e outros, infelizmente, desaparecem, né? Sim. Então é aquilo, é o mais forte e o que se adapta é que vai continuar. Você acha que para esses que vem uma dificuldade, vai ser muito difícil se adaptar à rádio digital, à nossa tecnologia? Então, eu acho que a dificuldade primeiro é a geração, né? E a resistência. Então, assim, você não pode estar resistente à transformação, você tem que realmente procurar adaptação, ajustes, alinhamento, porque assim, muda tudo. O rádio, você que trabalha com rádio, eu que trabalho com rádio,
quando vê um veículo como o digital, a internet, não tem tanta dificuldade quanto quem trabalha com impresso, né? O jornalista do impresso. O jornalista da TV também não tem tanta dificuldade, porque a imagem está integrada, não é só voz, a imagem está integrada. Então, a questão da notícia, a linguagem tem que ser adaptada, os textos têm que ser adaptados quando você vai para o digital. Então, sim, eu acho que é uma questão de olhar futuro, né? Não tem volta. Então, a coisa é se adaptar. Um monte de coisa eu ainda apanho um pouco para operar. Eu operava mesa, né? Eu sou DJ também, de mesa de rádio, né? Sim. E também foi difícil para eu chegar numa mesa digital e falar assim, como é que eu vou pôr meu programa no ar e aí ir embora? Mas eu também trabalhei em várias emissoras que tinham o operador e o locutor, que facilitava muito, como por exemplo a Transcontinental FM, locutor e operador até hoje para alguns programas. Agora, a 105 FM, quando eu trabalhei, eu cheguei lá, era uma mesa digital e assim, se vira e é você e você, né? Facilita. Olha, é muito bom você ter domínio, né? Com certeza aprende mais, né? A gente acaba aprendendo mais, né? É até interessante. Pode chamar de Claudinha? É que eu te conheço como Claudinha, né? Eu vou dizer uma coisa para você. O rádio me deu o nome de Claudinha. Quando eu era só de jornalismo impresso, quando eu saí da faculdade, eu saí Cláudia Regina Alexandre. Aí quando eu cheguei na Rádio Gazeta, e o meu primeiro trabalho na Rádio Gazeta, graças a Deus e às boas divindades, era um programa de samba, era o Evaristo Carvalho, e quando eu cheguei ele já falou, não, é Claudinha, 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 daí eu fiquei Claudinha Alexandre por causa do Evaristo Carvalho e por causa do rádio. Mas aí eu fui indicada pelo próprio Evaristo para ser repórter da Gazeta Esportiva. Quando eu chego na Gazeta Esportiva, meu primeiro texto estava assinado Cláudia Regina Alexandre. Daí meu chefe falou, não, com esse nome não, é muito comprido, vamos cortar, daí ele tirou o Regina, daí ficou Cláudia Alexandre. Mas na academia, meus artigos acadêmicos saem com o nome completo, Cláudia Regina Alexandre. Mas Claudinha é assim, tem pessoas que assim, eu ligo e falo, fala que é a Cláudia Alexandre. Ah, ele está perguntando Cláudia Alexandre de onde? Ah, fala que é a Cláudia Alexandre, Claudinha, que trabalhou na... Claudinha, por que você não falou que era você? Eu falei, gente, é diferente falar Cláudia Alexandre ou Claudinha Alexandre. Pois é. Então, assim, se você falar no meio do rádio, no meio do samba, se você falar Cláudia Alexandre, é interessante como acho que sonoramente as pessoas não associam a minha imagem no rádio, mas se você chegar para as pessoas do samba e falar Claudinha Alexandre, na hora vão associar. É muito interessante. Então você tem que me chamar de Claudinha mesmo. Tá bom. Você estava me falando uma coisa em relação ao digital. A gente tem uma pauta para seguir, mas antes eu tenho algumas curiosidades que é legal a gente conversar. Ainda mais porque eu aprendo com cada entrevista e eu quero aprender muito com você, que está na área muito mais tempo que eu. Claudinha... velha guarda já. Não, velha guarda não, que tu é nova ainda. Velha guarda ainda não. Mas vamos lá. Você estava me falando dessa mudança, né? O Brasil, ele está atrasado, realmente ele está atrasado. A tecnologia rádio digital na Europa já, né? Já está ali na frente. Já. Eu sou uma pessoa que amo muito o jornal, a revista, a diagramação. Eu trabalhei durante muito tempo diagramando revista e jornal. E eu amava aquilo. Jura? Nossa, eu sou apaixonado por diagramação. E para mim, aquele mundo da diagramação, para mim, estava ótimo. Tava ótimo, falando, eu tô realizado, diagramação, pronto, é isso. E hoje, não se vê falando tanto disso. As pessoas falam da revista digital, só que não pegou a revista digital tanto quanto uma rádio e TV digital. Você percebe isso? Ou não? É uma impressão minha. Mas tem uma razão, pelo menos na minha análise, porque nós somos uma civilização do contato. Né? Então, o contato físico com o produto jornal, o produto revista, ele tem uma diferença na relação do leitor com o veículo, né? Então, teve logo no começo, muitos veículos, grandes veículos impressos, tiveram realmente dificuldade para se aproximar dos leitores a partir dessa nova linguagem que era digital, né? Sim. Então não foi tão rápido e foi realmente
até hoje, né, a publicidade dos jornais que hoje não se aventuraram, mas estão investindo nos seus produtos digitais, eles estão tendo que se elaborar estudos em cima de estudo por conta dessa questão física. É a questão do rádio, né? Era um aparelho de rádio, mas o aparelho de rádio se assemelha ao aparelho de celular. Então, você está segurando um aparelho na mão e dali está saindo a voz, você está interagindo, agora tem imagem. Agora, para um jornal, né, as pessoas querem o jornal na mão, as pessoas querem a revista nas mãos, embora a tecnologia te permita virar páginas, voltar a ler, também arquivar, e não é um papel, é até ecologicamente melhor, né, para a sociedade toda, mas tem essa questão, né, do que é afetivo mesmo com o veículo de comunicação. Eu acho que, na minha tese, é uma, né, das razões da dificuldade de ter o mesmo público leitor, o digital e o impresso. Embora as pessoas estejam acessando com muito mais facilidade, com muito mais canais, a informação através do digital. O que está causando uma queda, não só na produção, quanto no consumo das publicações impressas, seja revista, seja jornal, né? Certo. Vamos lá. Francisco de Assis Chateaubriand, Bandeira de Melo, mais conhecido como Assis Chateaubriand ou Chateau. Assis Chateaubriand. Foi um jornalista, escritor, advogado e professor de direito, empresário e político brasileiro. Se destacou como um dos homens públicos mais influentes do Brasil entre a década de, acho que 1940, eu acho, não tenho certeza agora, e 1960. 30, 40. Isso, né? É um cara muito respeitado. Mas há um Assis Chateaubriand negro tão respeitado quanto, que é tão abordado nas faculdades, tão falado, tão ensinado nas faculdades de comunicação social e jornalismo? Ou o Assis Chateaubriand é o cara branco e não há o cara negro como ele para ser falado nas faculdades? Pois é, que pergunta boa essa, Rick. Não é que não há, né? As faculdades não revelam grandes personagens negros da imprensa brasileira, né? Quando você fala de Chateau, só para não estender muito, a gente não vai muito longe, a gente vai falar de Luiz Gama. Luiz Gama, o abolicionista extraordinário, né? A gente comemorou, não faz muito tempo, 190 anos de Luiz Gama, esse ano, inclusive, falando o seguinte: as pessoas falam muito de Luiz Gama como um grande abolicionista, um abolicionista negro. Soube-se há muito pouco tempo, ele é reconhecido como um advogado, né? Ele era conhecido como Rábula, e Rábula não seria o melhor termo para dizer que Luiz Gama, que nasceu livre, filho de Luiza Maim, aos 10 anos é vendido pelo pai como escravo, sendo que ele era livre, o pai era um português, vende ele como escravo por conta de uma dívida, e ele chega ao Rio de Janeiro, consegue estudar e provar que ele tinha nascido livre, e, portanto, ele consegue a liberdade dele. Depois disso, Luiz Gama, ele liberta mais de 400 escravos como um advogado provisionado. Agora, muito mais do que um grande abolicionista negro e um grande advogado negro provisionado que liberta os seus irmãos, Luiz Gama foi um grande homem da imprensa. Foi um grande jornalista. Esse ano, inclusive, eu faço parte da COGIRA, que é a Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial. Que massa. E a gente trabalhou e fez um grande movimento para reconhecer Luiz Gama como um grande jornalista negro. Ele escreveu na imprensa de São Paulo, ele escreveu na imprensa do Rio de Janeiro, e ele foi um grande homem da nossa imprensa, um homem negro que não é falado como um grande personagem nas faculdades de jornalismo, por exemplo. Agora, não só isso nos deixa aquém do ensino da história da imprensa brasileira,
como também não se falar que nós tivemos um grande movimento da imprensa negra no Brasil e em São Paulo. Nós tivemos movimentos da imprensa atuando junto com o abolicionismo, homens Sim. negros, homens de cor escrevendo. Então, assim, quando você fala de Chateau, que é tão conhecido, e tantos outros nomes, tantos personagens que nós somos obrigados a estudar na escola, como Obrigados. se só homens, exatamente, só homens brancos fizessem a história, escrevessem a história da imprensa e da comunicação no Brasil, a gente tem uma grande perda, que começa a gente não conhecer os grandes personagens negros da imprensa, não estudarmos uma imprensa negra, e, portanto, já com o movimento, a partir da participação na sociedade, discutindo, debatendo temas importantes para a negritude, para a questão racial. E aí hoje a gente vê uma imprensa que é um braço do racismo, né? Que é um braço por onde o racismo também se estruturou, foi a partir da imprensa no Brasil, né? Então, tudo isso são os prejuízos da gente só estudar a história de Chateau, né? E não estudar os grandes personagens negros e a participação do negro em todos os segmentos da sociedade, não só na comunicação, né? Nós temos participação na saúde, na economia, nós temos grandes inventores negros e negras, e isso não chega nas escolas. Eu acho que é a partir da escola que a gente podia mudar tanta coisa, né, Rick? Com certeza. E formar e dar informação para o nosso povo, e aí quantas perdas a gente tem porque não nos chegam as informações. Pois é. Então é o nosso papel, né? A gente está fazendo a nossa parte através desses meios de comunicação e dando voz a outras pessoas. Isso é o que nós podemos fazer e vamos fazer muito mais que isso. E as pessoas já estão percebendo isso. O programa Afro Black, isso é bom. Ele acontece na sexta-feira. É um programa muito forte, porém um público maior de pessoas do Rio Grande do Sul. O que recebemos de maravilha. Mas recebemos mensagens agressivas para com ele quando ele está ao vivo. Tem muitos xingamentos, mas tem muitos elogios. Muitas pessoas falam que ele é racista. E aí a gente abre para debate, as pessoas mandam mensagem no chat ou querem ligar. Algumas pessoas falam, não, eu nasci aqui no Rio Grande do Sul, sou branco, casado com uma mulher negra e realmente entro num restaurante e vejo o quanto esse preconceito existe e não percebia quando era casado com uma branca. Então assim, as pessoas já estão começando a perceber, mas infelizmente precisou se casar com uma mulher negra para perceber isso. Gente, não é possível, né? As coisas têm que eu acho que em algum momento alguém acorda, né? Mas a grande verdade é que é a forma em que as relações raciais foram estruturadas no país, né? A gente estruturou as relações raciais em cima de um mito que era a democracia racial. Em que havendo, a partir desse mito, uma relação harmoniosa entre brancos e negros, então estava tudo bem, né? Na verdade, é um projeto político para se fazer acreditar que no Brasil estava tudo bem na relação entre negros e brancos e que, além de se acreditar no mito da democracia racial é uma mentira no Brasil, acreditava-se também numa relação harmoniosa. E aí, quando vai falar em racismo, há uma negação dele. Uma negação, né? Isso. Então, a gente tem essa questão. E aí, quando você vê alguém falando, olha, eu só percebi o racismo quando eu tive uma relação com uma pessoa branca, né? Eu acho que hoje, como a nossa sociedade, ela é uma sociedade racista, machista, sexista, patriarcal, talvez uma mulher negra com um homem branco não sinta tanto quanto um homem branco com uma mulher negra, né? Sim, com certeza. Porque com certeza, essa relação interracial, ela é a que vai denunciar para um ou para outro a quanto andava a visão dele para o racismo no Brasil. É quando isso acontece, geralmente, é assim que se despertam várias pessoas. Bom, e não a partir da relação interracial. Com certeza. E não há dúvidas de que a mulher negra ela sofre muito mais preconceito que o homem negro. E muitas pessoas falam que não. Mas isso é fato, gente. É fato. Não, os indicadores sociais estão aí para provar que a mulher negra, infelizmente, ela ainda paira na pirâmide social, ela está na base, ela recebe todas as cargas da opressão,
das violências físicas, violências simbólicas, da inferiorização e da invisibilidade, né? Desenha no papel uma pirâmide e coloca vários pesos em cima da base. Quem está lá na ponta sequer enxerga quem está lá na base. E, inclusive, se a gente vai falar de um complexo um complexo de superioridade branca que nós temos no Brasil, a gente vai dizer que quem está lá em cima sequer se coloca no lugar de quem está lá embaixo. É isso aí, realmente. E se incomoda, né? Incomoda bastante. Quando você fala de pessoas que não percebem o racismo, e hoje com essa política mais neoliberal, mais extremista, né, mais radical, a gente vai ver que isso já não está sendo tão velado assim, né? Há 2 semanas, o Magazine Luiza coloca uma propaganda dizendo que ia abrir, e está aberto, né, um programa de trainee apenas para pessoas negras, para homens e mulheres negras, um programa trainee dentro de uma empresa, de uma grande corporação. Ora, o que acontece? Há toda uma revolta dessa sociedade que inferioriza os negros, dizendo que o Magazine Luiza está promovendo o racismo porque só está admitindo pessoas negras. É tão interessante isso, eu até publiquei nas minhas redes sociais, é que sempre teve programas de trainee para todos, só que nem todos eram admitidos. Nem todos, eu digo, os negros não eram admitidos. Com certeza. Os programas de trainee das grandes corporações, se você fizer um passeio pela internet e procurar fotos das equipes de trainees das grandes corporações, só tem pessoas brancas. E isso ninguém nunca reclamou. Então, quando você fala, bom, se só pessoas brancas estão no programa de trainee, vamos fazer um programa de trainee para quem fica de fora. Pois é uma reparação. Uma reparação. Né? É uma reparação. E aí as pessoas vão contra, inclusive ela sofreu várias tentativas de processo porque ela abriu esse programa só para pessoas negras. Mas isso é o grande retrato não só da branquitude, mas de como anda o racismo no Brasil, né? Com certeza. Bom, vamos para a próxima, porque o tempo voa. Já nem sei que horas são. Que bom, porque daí você não sabendo, eu consigo te segurar mais um pouco, você não vai nem perceber, tá porque bom. eu tô tendo uma aula aqui. Vamos lá. Imagina, Rick. Você é uma das poucas radialistas negras que conhecemos na Rádio de São Paulo. Por que você escolheu a rádio e o que significa o nome Evaristo Carvalho na sua carreira como comunicadora nesse meio? Nossa Senhora! Olha, a rádio... você falou de uma pessoa que me emociona muito, eu vou dizer para você por quê. Primeiro, o rádio aconteceu por um acaso na minha vida, né? Eu me dei bem no rádio e as pessoas acham que é porque eu sonhei estar no rádio e porque eu procurei um trabalho no rádio, mas não foi. Eu me formei muito nova. É o seguinte, hein? Partido alto tem que ter palma da mão, senão é partido alto. Opa! Firma na palma da mão, firma na palma da mão, firma na palma da mão. Eu pisei na folha seca de fazer chua, chua. Eu pisei na folha seca de fazer chua, chua. Chua, 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 chua. Chua, 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 chua. Juro por Deus que não minto, com sinceridade eu vou te contar por quê. Eu pisei na folha seca de fazer chua, chua. Eu também pisei na mesma folha, eu vou fazer chua, 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 chua. E bem cansado de pagode, eu me mandei pro Ceará. Eu fui passear, fui passear no norte. Gostei muito, tive sorte, conheci o Ceará. E o Ceará, encontrei uma cearense que gostou de mim. Tenha paciência, como cearense eu não quero nada porque Ceará botou Santo Antônio na jogada. Ô Ceará botou Santo Antônio na jogada. Juninho, se for na Recife, me traga um rifle de cabo amarelo. Também me traga uma caixa de bala que dê no calibre do meu paraquedas. Se você para Bahia, me traga uma caixa de bala por tu. Eu preciso munição pra botar e pegar um por um. Eu fui passear, vai! Fui passear no norte. Gostei muito, tive sorte. Conheci o Ceará, meu Ceará. Encontrei uma cearense que gostou de mim. Tenha paciência, com cearense eu não quero nada porque Ceará botou
Luciana aqui, olha, a mina feliz, bem longe daqui, eu vou provar. Eu tenho duas coisas e pode pedir. Você é sorrindo e perguntará ao meu bem que será. Olha eu que pensei, te responderei. A sombra da inveja, meu bem, no golpe de amar. Olha eu que pensei, te responderei. A sombra da inveja, meu bem, no golpe de amar. Meu olhar tá me dizendo, você quer me namorar, mas papai não quer deixar. Mas papai não quer. Rima na palma da mão, rima na palma da mão. Um palacete pra morar. Vem menina moça, menina moça, um carrão pra passear. Vem menina moça, menina moça, menina moça. Eu vou te dar muito carinho, meu beijinho vou te dar, mas papai não quer deixar. 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 Todo mundo vai ver, sabe? Vem menina moça, menina moça, menina moça. Ademir o que há. Vem menina moça, menina moça, menina moça. Chegou a noitinha pra sambar, vem menina moça. Ô Japinha, vai dizer um verso também? Eu vivo só pra te adorar. Ih, rapaz, tirou onda. Menina moça, menina moça. Bora ver, menina moça. Vem menina moça. Vem menina moça. Vem menina moça. Bora vem, menina moça. Vem menina moça. Um partido. Oh, mas só pra contrariar. Eu não fui para a favela. Só pra contrariar. Não destilei na portela, olha só. Só pra contrariar. Pus a cara na janela. Só pra contrariar. Eu não fiz amor com ela, olha só pra contrariar. Eu não fui mais na favela. Só pra contrariar. Eu não destilei na portela, olha aí. Só pra contrariar. Pus a cara na janela. Só pra contrariar. Ela ainda é donzela. Contrariei, sabendo que ainda era mais bela. E tinha malandro ligado na dela, que nunca deu bola, que nunca deu trela. Contrariei, revelar um segredo que não se revela. Só pra contrariar. Ela ainda é donzela, mas só pra contrariar. Eu não fui mais na favela. Só pra contrariar. Não destilei na portela. Só pra contrariar. Usa a cara na janela. Só pra contrariar. Ela ainda é donzela. Contrariei e acho que dei um bico na canela, despertando o que todo mundo zela, como trombo, joia, escultura ou tela. Contrariei essa castidade, abri a fivela. Só pra contrariar. Ela ainda é donzela, mas só pra contrariar. Eu não fui mais na favela. Só pra contrariar. Não destilei na portela, olha aí. Só pra contrariar. Pus a cara na janela. Só pra contrariar. Eu não fiz amor com ela. É o seguinte, rapaziada, quem tá feliz faz barulho aí! Maravilha! É isso aí, ó. É o seguinte, hein? Só pra contrariar por conta de vocês e a gente responde. É só cantar só pra contrariar. É, vamos fazer a festa, vamos lá! E olha só! Ah, segura aí, ó. Tem que ser todo mundo. Tem que ser todo mundo. Isso, e é o seguinte, hein? Quem não cantar com fundo de quintal vai ficar 10 anos sem curtir roda de samba, sem tomar um gole de cerveja e 10 anos sem aquelas coisas que todo mundo gosta, hein? Ó, vamos lá, hein? E olha só, eu não fui mais na favela. Não destilei na portela. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Eu não fiz amor com ela. Olha só pra contrariar. Eu não fui mais na favela. Só pra contrariar. Não destilei na portela, olha só pra contrariar. Pus a cara na janela. Só pra contrariar. Ela ainda é donzela. Olha o swing que é maior, vamos lá. Ih, rapaz, vamos chamar
aí, Juninho, tá aí. Maravilha, né? Aquele negócio, hein? Quero ver todo mundo na palma da mão pro mundo digital. Isso, firma na palma da mão. Isso, firma na palma da mão. Segura na palma da mão. Enquanto a tinta da palha, o meu bom nome não bate. Recolha as suas migalhas pra fazer dela meu lanche. Eu não visto a mortalha enquanto não levante. Eu não visto a mortalha enquanto não levante. Teu castelo é de cera que derrete na folha. Teu castelo é de cera que derrete na folha. Estou te avisando, quem briga com fogo se queima. Vou me preparando, querendo jogar de la teima. Quem vence é quem reina, se o jogo é justo e leal. E o bem não duvida de vencer o mal. Vou provar que teu castelo é de cera que derrete na dor. Teu castelo é de cera que derrete na dor. O tempo acha quente, se julga um valente mais forte. Faz pouco da gente carente em busca da sorte. É mais o vento que sopra do sul para o norte na volta da vida. Já de volta pra cá que levou na ida. Vou provar que teu castelo é de cera e derrete na folha. Teu castelo é de cera e derrete na folha. Todo mundo batendo na palma da mão, teu castelo é isso, de cera e derrete na folha. Teu castelo é de cera e derrete na. Eu vou provar que teu castelo é de cera e derrete na folha. Teu castelo é de cera e derrete na folha. Alô, Serenão da Batucada. Vamos junto, Baiano. Fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantãs. O seu ecoar, o samba se defez, seu canto se faz reluzir. Podemos sorrir outra vez. Samba, eterno delírio do compositor, que nasce da alma sem pele e sem cor, com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria seu habitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você que vive pra lá a criticar, querendo roubar, querendo acabar a nossa cultura popular. É bonito de se ver o samba correr pro lado de lá, apenas não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem a aplaudir. O samba, a gente não perde o prazer de cantar e fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantãs. No seu ecoar, o samba se define, seu toque se faz luzir. Podemos sorrir outra vez. Samba é no delírio do compositor, que nasce da alma sem pele e sem cor, com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria seu habitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você que vive pra lá a criticar, querendo roubar, querendo acabar a nossa cultura popular. É bonito de ver o samba correr pro lado de lá, fronteiras não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Esse samba é pra você que vive pra lá a criticar, querendo roubar, querendo acabar a nossa cultura popular. É bonito de se ver samba correr pro lado de lá, fronteiras não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. O samba, a gente não perde o prazer de cantar e faz de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantãs. Firma na palma da mão, geral aí! Opa! Zé Flor do Quintal, Zé Pedrinho da Flor, o meu compadre Júnior Melodia, Leandro da Flor, meu compadre, meu parceiro, meu irmão. Gente, né? E é o seguinte, hein? Vamos dar aquela moral, que é mole, mole, fácil, fácil, hein?
É só gritar. Fundo de quinta. Palma da mão. Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior.